Nós vamos hoje bater um papo aqui na igreja sobre confiança e eficácia. Depois eu vou contar um segredo para vocês ao longo da pregação, que o nome da mensagem ia ser outro, mas eu fiquei meio preocupado com a repercussão que daria se eu colocasse o nome que eu queria colocar nessa mensagem de hoje. Mas se tudo correr bem, eu vou contar para vocês até o final desse culto qual era o nome que eu tinha escolhido para essa pregação de hoje. Mas eu quero contar uma história aqui que vai ajudar a gente a entender o assunto de hoje. E essa história tem a ver com um pintor. Eu estava participando de um momento numa manhã no Clubhouse. Quem aqui já está no Clubhouse? Legal, né? O Clubhouse está bombando. Então a gente tem um momento todos os dias às 8 horas da manhã. Está lá o pastor Timóteo, o pastor Bené, o pastor Fábio de Joinville, eu também, o Rodrigo, o Evan, mais uma galera. A gente tem um papo às 8 horas da manhã chamado Começando Bem o Dia, onde durante meia hora a gente troca uma ideia ali sobre coisas que vão ajudar a gente a começar bem o dia. E nessa conversa surgiu o assunto de um pintor. O interessante é que o pintor, ele muitas vezes começa um quadro com um borrão, com um traço que ninguém entende o que aquele cara quer fazer, e muitas vezes fica pensando assim, o que ele está bolando? O que vai sair dali? O que vai sair dessa coisa que esse cara está construindo a partir de um borrão ou a partir de uns rabiscos? E é interessante que isso fica pior ainda quando ele resolve contar para as pessoas o que ele pretende desenhar e pintar. Porque aí quando a pessoa ela já sabe o que ele está pretendendo fazer, ela começa muitas vezes a entender assim, mas isso não vai resultar no que ele está dizendo que vai ser. Isso que ele está fazendo não vai levar ele a chegar à imagem que ele quer construir. E por que isso? Porque na verdade ele falou que vai pintar, digamos, uma flor, mas ele que sabe que flor ele quer pintar. Ele que sabe quais são as cores que ele quer dar naquela flor. Ele que sabe qual é a técnica que ele quer usar para fazer aquela cor, aquela flor surgir naquele quadro. Mas quem está assistindo muitas vezes começa a ficar ali numa ansiedade, dizendo, não vai dar certo, não está ficando legal. E o pior ainda é quando o cara é entendido do negócio. Quando o cara é entendido, ele começa a querer olhar a partir da técnica dele, do que ele faria. Não é exatamente isso que acontece? Eu estou dando o exemplo do pintor, mas isso vale para diversas coisas. O interessante é que, no final das contas, então, quem sabe o que está na cabeça é ele. E isso tem uma relação direta com a nossa relação com Deus e com seus planos para nós. Olha, interessante, Isaías 55, 8, 9 fala o seguinte, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. O problema é que às vezes as pessoas ficam imaginando coisas, fazendo planos a respeito do que vai acontecer na sua vida, do que Deus vai fazer e de como Deus vai fazer. Só que a maneira que Deus vai operar não é a maneira que você planejou. Às vezes a proporção que Deus quer dar é muito maior do que a proporção que você imaginou. Muitas pessoas se frustram porque elas têm pensamentos limitados e esses pensamentos limitados estão muito vinculados à sua própria capacidade limitada de realização. Só que quando Deus ele resolve entrar em cena, Deus sempre vai procurar fazer alguma coisa de uma maneira muito superior e muito maior do que aquilo que a gente poderia pensar ou imaginar. E é nessa hora que a gente precisa começar a exercitar a nossa confiança de entender o seguinte, o fato de que eu penso algo e não estou vendo que aquilo, as circunstâncias, a situação está mostrando que aquilo ali vai acontecer, não significa que não vai acontecer. É a mesma história do pintor. O fato de eu ter pensado imaginado um quadro lindo e por enquanto eu só estou vendo um borrão, isso não quer dizer
que aquilo não vai se transformar numa obra-prima para nós. Isaías fala, na verdade, que às vezes a gente cria muitas expectativas para que algo aconteça de uma maneira, numa proporção, e às vezes a gente está perdendo a oportunidade de ver algo grandioso que Deus vai fazer na nossa vida. Na verdade, isso pode funcionar como um limitador da nossa fé. E nós temos que tomar cuidado para que nosso conhecimento, a nossa autocapacidade de realização não comece a funcionar para nós como limitador da fé daquilo que Deus pode fazer para nós. Olha que interessante. Eu vejo o seguinte, quando a gente olha aqui Romanos 4:18, ele fala o seguinte, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. O que eu achei interessante nessa passagem aqui é quando ele fala aqui, essa expressão, esperando contra a esperança, ele creu. Embora isso pareça uma frase meio contraditória, ela fala muito claro sobre a importância entre esperança e confiança. Existe uma relação direta entre esperança, confiança e fé. E eu quero falar para vocês sobre um conceito judaico a respeito de confiança. Na Bíblia judaica, existe uma Bíblia, Antigo e Novo Testamento, chamada Bíblia judaica, e ela tem uma característica muito curiosa, que é o seguinte: em toda a Bíblia judaica, o termo fé é substituído pela palavra confiança. Todas as vezes que, se você comparar as versões onde está escrito fé, na Bíblia judaica o que está escrito é confiança. Ou seja, ela parte do pressuposto de que eu exerço fé quando confio no que está escrito, no que foi dito, ou em última análise, ela confia na palavra e em seu emissor. Ou seja, ter fé é eu acreditar que aquilo que está escrito é verdadeiro, que quem falou aquilo ali é verdadeiro e que aquilo ali então vai acontecer. Não existe fé sem confiança. E a fé, quando você tem confiança, você alimenta a sua esperança. Eu preciso me lembrar todos os dias que Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele não volta atrás daquilo que Ele faz. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, eu tenho confiança. Essa confiança, ela sustenta o quê? A minha esperança. Que por mais que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu gostaria, no final das contas, vai dar tudo certo. Então, gente, no que eu tenho que basear a minha confiança? No que você tem que basear a sua confiança? No que Deus disse, seja de forma direta ou através de seus profetas, apóstolos, enviados e principalmente pelo seu Filho e pelo Espírito Santo. Você tem que confiar naquilo que Jesus diz para você e naquilo que o Espírito Santo fala para você. Porque aqueles que são filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. Deus fala com você através do Espírito Santo dele. E a gente precisa começar a confiar mais, cada vez mais, na voz do Espírito. Porque a voz do Espírito é Deus falando a gente, dando direção para nós. Essa confiança precisa ser cada vez mais construída no nosso coração. E olha só, a gente precisa confiar na confiança em que Ele é perfeito, imutável, inabalável, todo-poderoso e, acima de tudo, fiel. Então, olha só, se você tem alguém que promete alguma coisa para você, que declara coisas a respeito da sua vida, e olha só, e o que Deus declara a respeito da sua vida e da minha vida são palavras de vida, são palavras de vitória. Por que a gente dá atenção para quem fica falando besteira a respeito da nossa vida? Para que ficam falando palavras que geram preocupação, que geram medo, que geram uma angústia, e a gente às vezes deixa de acreditar nas palavras daquele que é perfeito, imutável, inabalável, todo-poderoso e principalmente Ele é fiel, porque Ele poderia ser tudo isso aqui e não ser fiel. É ou não é? Não é verdade, Fragalho? Tem gente que tem muito poder,
tem capacidade de te ajudar, de resolver a tua vida, mas não é fiel. Não está disposto a fazer algo por você. Agora, quando você para pensar que aquele que prometeu é tão fiel que entregou o que ele tinha de mais precioso para resgatar você, você tem alguma dúvida a respeito da fidelidade dele? No momento que ele entregou o filho dele para salvar o perdido, salvar qualquer um, até mesmo aquele que odeia ele. Você parou para pensar que uma pessoa que pode estar hoje declarando assim, eu odeio Deus, ele está falando para ele assim, eu te amo, entreguei meu filho por você e estou disposto, estou aqui para te receber como meu filho amado. Agora me fala, você pode duvidar do amor e do poder dele por fazer as coisas acontecerem para você? Não posso, eu não posso fazer isso. Olha só, Números 23, 19 fala o seguinte, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Pergunta, alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Olha só, assim como ele prometeu um filho a Abraão, um filho a Isabel e um filho a Maria, todos eles tendo a sua geração em condições ou de uma maneira que em avaliação natural seria completamente impossível. Assim como ele criou um plano de vida eterna que aos olhos naturais e religiosos pareciam loucura, assim, além das curas, ressurreições, libertações, vitórias impossíveis e tantas outras coisas mais que ele fez, fará e vai fazer eternamente, mesmo que uma avaliação natural, a partir de uma avaliação natural, aquilo seja impossível. Eu estou falando muito sobre isso aqui para vocês hoje, porque esse ano, 2021, é um ano onde a gente crê que Deus vai estar fazendo coisas grandiosas nas nossas vidas a respeito de... Não é muito mais do que restauração, nós estamos falando de superação. Porque restaurar é simplesmente trazer de volta algo que foi quebrado e que foi perdido. Nós estamos falando de superação. A gente vai superar aquilo que se colocou na nossa vida como sendo um problema, um obstáculo, uma dificuldade, não apenas em 2020, mas ao longo da nossa vida. E eu quero dizer o seguinte para você, é impossível que eu crendo e confiando nesse Deus, eu e você não vivamos essa superação em 2021. E é isso que eu quero trazer ao teu coração nessa noite. Criar em você essa expectativa e essa certeza que 2021 vai ser um ano que você vai superar tudo aquilo que você colocou como obstáculo, como barreira na tua vida ao longo de, sei lá, pode ter sido ao longo da tua vida toda, vai cair por terra esse ano em nome de Jesus. Esse vai ser um ano de virada na sua vida, vai ser o seu turning point, em nome de Jesus. Olha só, Ele sempre será fiel à sua palavra e às suas promessas. O Salmo 18, 30, 34, esse salmo é sensacional. Ele fala o seguinte, olha só, esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Olha só, na NVT, olha só como é que a NVT fala isso. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ou seja, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de forças e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes.
treina as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Eu quero destacar aqui esses versos 33 e 34 que fala: torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Ou seja, Deus quer que você cresça, fique mais forte, desenvolva as suas habilidades, as suas capacidades durante os momentos de dificuldade. Ele não te larga sozinho, não. Olha só, aqui está falando o seguinte: cara, você confia em Deus, Ele está contigo, Ele está te protegendo e está usando esses momentos para te fortalecer, para que você pegue em coisas ainda maiores e mais fortes. Cara, estão falando aqui de subir de nível, estão falando aqui de você ir para um outro patamar na tua vida, de começar a jogar um jogo muito mais alto do que aquele que tu estava vivendo. O que ele está falando aqui é que você vai sair maior, mais forte, mais capacitado, mais capacitada depois do que você está vivendo, porque Ele está te protegendo, Ele está te guardando, Ele está te abençoando e está te fortalecendo, está te capacitando. Então fala o seguinte, ó: eu estou em treinamento para jogar um jogo mais alto. Eu estou sendo treinado, estou sendo capacitada para, cara, voar voos muito mais altos do que eu podia imaginar. Sabe o que significa isso aqui? Ó? É pista que está abrindo para mim, que eu vou correr e vou levantar voo. Quem quer dar um glória a Deus por isso aí, gente? Amém, cara. Olha só. Eu quero falar o seguinte para você, ó: na preparação de um atleta, de um soldado, muitas vezes a gente vê ele fazendo exercícios que podem parecer não ter o menor sentido com aquela atividade que ele vai fazer. Cara, mas aquilo ali é o que vai dar base, vai dar o que a gente chama de core, para que ele possa fazer com mais facilidade e com muito maior performance aquilo que ele está sendo chamado para fazer. Para só, quando tu vê um cara que é um corredor fazendo exercício que nem isso aqui, ó, você pensa assim: pô, o que é que isso aqui tem a ver com o cara que quer correr? Você pode pensar que não, mas isso aqui faz uma diferença tremenda para quem resolve correr. Você vê um cara que nem um maluco na rua fazendo assim, né? Por que você está fazendo isso? Você não imagina que aquilo que pode parecer algo bobo faz a maior diferença na hora que ele vai para o jogo de verdade. Então, não menospreze as pequenas coisas, ou até mesmo coisas que podem parecer não ter sentido, que você está sendo levado a ter que fazer, a ter que realizar, a ter que praticar hoje na tua vida. Isso é só um tijolinho, mais uma pedrinha que você está colocando para você poder subir para onde Deus quer te levar. Deus valoriza muito a maneira como a gente lida com o processo pelo qual a gente passa as coisas. Olha só, Hebreus 10, 35 a 36 fala o seguinte: portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu. Olha só, nós estamos falando aqui o seguinte: não desiste não, cara. Não desiste não. Mantenha a tua confiança ao longo desse caminho, porque isso vai te trazer uma recompensa lá na frente. Estamos falando de um Deus que não falha, que não existe na história um erro seu. O Deus autor de todas as coisas, um Deus que é eficaz em seu cuidado. Agora então, o que é toda essa história de eficácia que eu vou contar para vocês? Olha só, o nome da pregação de hoje ia ser o seguinte: Deus não é eficiente. Quem ia me xingar se eu botasse esse título? E eu vou explicar para vocês onde é que eu quero chegar. Isso não é nenhuma heresia não, vou explicar para vocês. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia, porque eficiência fala de você fazer as coisas da maneira como foi programada, dentro de um protocolo, dentro do que é o correto. E eficácia fala de você atingir o resultado que você espera, o resultado que você quer. Tem uma história que a gente usa para explicar isso. Quem é meu aluno na Nova College de liderança com certeza já escutou essa história, e quem vai ser esse ano vai escutar ela, então é um spoiler. Um cara teve um ataque cardíaco
e ele foi rapidamente socorrido e foi imediatamente levado para um pronto-socorro cardíaco. Chegou lá, ele foi imediatamente atendido, fizeram todos os procedimentos padrão. Eu não vou me arriscar aqui a dizer o que foi, porque eu não entendo nada disso, né? Talvez o Fragari poderia dizer, né? Eu lembro que fala que deram lá uma intravenosa, fizeram não sei o que lá no cara, eu sei que fizeram tudo correto. Aí veio o médico falar com a esposa: olha, ele chegou aqui, atendemos rapidamente, fizemos o procedimento, fizemos isso, tá, porém, sinto muito, mas ele faleceu. Os médicos foram eficientes, mas foram eficazes? Não. Eles fizeram tudo o que poderia ser feito, da maneira que deveria ser feito, no tempo que deveria ser feito, porém, o resultado final não foi atingido. Mas tem uma outra história de uma mulher, uma inglesa que foi visitar a irmã em Hong Kong. Ela estava indo para o aeroporto, ela caiu da moto no meio do caminho, mesmo assim ela embarcou no avião e voou. Quando estava lá no alto, ela começou a passar mal, começou a ficar sem ar e perguntaram se tinha um médico que poderia ajudar. Um médico, o cara apareceu: eu sou médico. O cara examinou e falou o seguinte: essa mulher está com água na pleura. Aí chegou para a aeromoça e falou: me traz teu kit de primeiros socorros, a bebida mais alcoólica que você tiver, eu quero uma garrafa de água mineral vazia, eu quero uma caneta esferográfica, eu quero aquela mangueirinha que você usa, daquela máscara para demonstrar o oxigênio no avião, e eu preciso de um arame, pode ser um cabide. Deram tudo lá, o cara foi, pegou aquela garrafinha de água, abriu, botou a caneta na tampa, enfiou a mangueirinha, jogou o uísque lá na mulher, abriu ela, com o cabide ele foi empurrando aquela mangueirinha para dentro do peito dela, e com a garrafa d'água ele drenou a água que ela tinha na pleura, e ele salvou a vida da mulher. A minha pergunta: o processo dele, olhando todo o procedimento médico, era eficiente? Não. Foi eficaz? Foi. Ele salvou a vida daquela mulher. Aquele cara, ele era um médico de guerra, era um médico de campanha que estava acostumado a lidar com situações inusitadas, onde ele tinha que salvar a vida da pessoa. Ele não estava preocupado com o processo, estava preocupado em salvar vidas, e ele colocou aquilo ali em prática. Então, olha só, o que eu quero falar sobre essa história aqui, esse meu exemplo que eu quis contar para vocês, é que muitas pessoas perdem a esperança e a fé porque elas idealizam a vida de uma maneira eficiente, de uma maneira que tudo vai acontecer exatamente do jeitinho que eu planejei. Eu vou nascer, eu vou estudar numa escola bonitinha, papai e mamãe vão ficar casados para sempre, eu também vou me casar com o príncipe ou com a princesa da minha vida, nós vamos ter filhos lindos e maravilhosos, eu vou ter um ótimo trabalho, a minha vida vai ser maravilhosa, vou ter netinhos e tudo vai correr bem. Mas a vida não é assim. A vida não é dessa maneira. A nossa vida, ela tem altos e baixos. E onde é que entra a eficiência de Deus nessa história? Ela entra no seguinte aspecto: Deus, ele planejou que o homem, quando ele criou o homem tivesse um relacionamento com ele e que esse homem vivesse para sempre. Não é verdade? Mas o homem pecou, e por causa do pecado veio a morte. Então o que aconteceu? Todo aquele plano eficiente de Deus, ele foi para o saco por culpa de Deus? Não. Por culpa de quem? Do homem, que fez uso de uma coisa que Deus não abre mão, chamada livre-arbítrio. Mas por mais que o homem tenha quebrado aquele plano de Deus, ele foi lá e construiu um novo caminho, chamado plano da salvação através de Jesus, para trazer o homem novamente para um relacionamento com ele. Então eu quero falar para você que Deus, ele é eficaz. Por mais que você, por mais que a gente estrague tudo, por mais que a gente quebre todo o plano, tudo que tinha sido bolado para acontecer de uma maneira, ele sempre encontra uma maneira de resgatar a gente, de trazer a gente de volta para o caminho que ele quer, porque o que ele quer é a eficiência, que você viva a vida que ele tem para você, que você cumpra o propósito e o chamado que ele tem para a tua vida. Amém, gente? É isso que eu quero dizer para você. Então, não tenha expectativa, muita frustração vem na cabeça das pessoas, porque a gente fica nessa expectativa desse processinho perfeito.
eficiente. Cara, mas Deus, ele é eficaz. Ele muda o cenário completamente. Olha, muitas vezes a gente espera que Deus seja eficiente para que as coisas sejam feitas do modo que foi organizado e estruturado e pensado na nossa cabeça, né? Eu sei que é o seguinte, Romanos 8:28 fala o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Ou seja, Ele vai fazer tudo cooperar para o teu bem, cara. Você ama Deus? Você tem um chamado, você tem um propósito de Deus na tua vida. Ele vai fazer as coisas cooperarem para o teu bem. O que você precisa é se desconectar desse seu padrão, daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo, e acreditar que o que Ele tem para você é maior, que o que Ele tem para você é muito superior do que o que você possa imaginar. Esse é o exemplo que a gente vê no Waze. Eu vou contar uma história para vocês com o Waze que é muito engraçado. Cara, eu canso de ligar o Waze e eu não acredito no que ele está dizendo para mim. Quem aqui aconteceu isso já? Eu não acredito. Eu falo assim, esse cara tá maluco. Essa mulher tá doida. E já me meteu em cada furada esse tal de Waze. Teve um dia que eu ia para Maricá, ele me mandou para Itaipuaçu, com o endereço certinho. Eu chego assim na casa da pessoa, eu estou na porta da sua casa. Tem certeza que você está na porta da minha casa? E o que acontece? Então, muitas vezes eu estou lá, o Waze está falando para mim, recalculado, porque eu não consigo acreditar no que o Waze diz. E eu vou te falar, cara, o fato é que o Waze erra, mas Deus, ele não erra. Quando Deus fala para você, recalculando a rota, cara, vai na rota que Ele está te mostrando, porque tu estava na rota errada de verdade. Esse papo de, eu não acredito que essa rota é a que Deus está falando, cara. Se Deus está dizendo que para resolver um problema que você está vivendo, você vai ter que chegar para uma pessoa e pedir perdão na vida dela, pode ter certeza que a chave para resolver seu problema é pedir perdão para aquela pessoa que te magoou, que necessariamente não foi você que magoou ela, foi ela que te magoou, mas se Ele está dizendo, a chave da virada começa com um posicionamento seu, é isso que você tem que fazer. Às vezes Deus, Ele quer que a gente tenha uma posição de humildade, quando a gente tinha o direito de ser extremamente firme no nosso posicionamento. Mas quando você tem uma posição humilde, quando você teria o direito de ser firme, é aí que você mostra que tem um coração que é submisso àquilo que Ele está dizendo para você fazer. E você vai ver grandes coisas acontecerem na sua vida. Esse é só um exemplozinho que eu queria dar para vocês. Então, gente, o que é confiar no caminho do Senhor? É confiar na rota que Ele traçou e não se desviar dela em função do que você está vendo ao longo do teu caminho. Que o que leva muitas vezes a gente a querer não acreditar que a rota traçada ela é correta, é o que a gente vai vendo ao longo do caminho. Fala assim, esse lugar está estranho, né? Eu brinco com a minha equipe aqui, eu falo que do estanho. A minha filha Daniela, quando ela era mais novinha, quando ela via uma coisa estranha, diferente, fala assim, ela, estanho, muito estanho, né? Então brinca o pessoal com essa história do estanho. Você está lá no meio do caminho, esse negócio está estranho, isso começa a te motivar a sair da rota. Eu vou entrar aqui, cara, esse negócio está estranho. Se o Waze está mandando, se você está desconfiando do Waze, eu até digo que você pode pular fora. Mas se quem te botou nessa rota foi Deus, cara, não pula fora não. Não pula fora não. Muitas vezes nós não acreditamos no que Deus está dizendo e insistimos em seguir outro caminho. Mas, cara, não se deixe levar pelas vozes que ficam insistindo em te dizer que está errado, que não vai dar certo, simplesmente porque é diferente do jeito que ela idealizou. Deus sempre fala para você no meio dessas caminhadas estranhas, calma, confia em mim, deixa eu continuar, espera mais um pouquinho, anda mais uma milha, vai mais, confia em mim.
Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas certamente eles são maiores, melhores e nos levarão para o melhor de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente desiste, né? Porque idealizamos uma forma, um processo, quando não ocorre dessa maneira, a gente volta atrás ou a gente desiste. Mas lembre-se que Deus tem um compromisso, na verdade, com as suas promessas, e por mais que homens ou o inimigo tentem te desviar do caminho, tentem barrar esse caminho, Deus é poderoso para usar o mal, para usar os problemas, para transformar isso em bem e abençoar a sua vida e cumprir as promessas dele e os propósitos que ele tem para você. Eu quero lembrar para você o que fala em 2 Timóteo 1:12. Sabe o que é? Sabe por que eu acredito no que eu estou falando aqui? Acredito plenamente no que eu estou compartilhando com vocês aqui nessa noite, porque 2 Timóteo 12 fala: pois conheço aquele em quem eu creio. Simples isso. O que me fortalece a acreditar em cada palavra, em cada coisa que eu estou falando para vocês aqui nessa noite, é isso que fala aqui em 2 Timóteo 1:12, porque eu conheço aquele em quem eu creio. E eu quero, nessa noite aqui, falar para você que está assistindo a gente aqui presencialmente, você que está aí assistindo a gente pela internet, procure conhecer cada vez mais em quem você crê. E procure cada vez mais saber quem você é nele. Não quem você é em função das circunstâncias ou quem as pessoas dizem que você é em função do que você viveu ou do que você está vivendo, mas sim em função de quem ele diz que você é, em quem ele fez você ser a partir do momento em que você aceitou Jesus na sua vida, a partir do momento em que você entendeu que você agora é um filho e que você é uma filha amada. Eu quero falar para você nessa noite, por mais que você não se sinta amado ou amada, você é amado.